Você teria coragem de saber qual é o dia da sua morte? Muitas pessoas, apesar de não confessarem isso, possuem essa curiosidade. Quantos anos vai viver? Em que ano vai morrer? E de que forma vai partir desse mundo? Por mais absurdo que pareça, é possível sim saber o dia da sua morte, como você vai morrer e de que forma você vai partir para o outro lado. Assim explicam algumas religiões e crenças que afirmam possuir métodos para identificar exatamente o dia da sua morte. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. A morte vem de repente e inesperadamente. Você não pode se esconder da morte. Por mais que você tente, você vai morrer cedo ou tarde. Hoje pode ser o último dia da sua vida. Você não decide quando você vai morrer. Você está realmente preparado para o dia da sua morte? Pergunte a si mesmo depois que você morrer. Não existirá uma segunda chance. Se existe uma experiência que ao longo da história e ao redor do mundo coloca toda a raça humana no mesmo barco, é a morte. A morte é algo que todos nós teremos que encarar. Nenhum exercício ou dieta, nenhuma técnica de meditação, nem dinheiro nenhum do mundo pode evitar que ela chegue. Essa é a grande verdade que nos iguala. A finalização da morte, juntamente com a incerteza da vida após ela, resulta em medo para muitos. Podemos contemplar isso em tudo que nos rodeia, enquanto tentamos tão arduamente parar o processo de envelhecimento. Esperamos que a próxima pílula, a próxima cirurgia ou a próxima descoberta genética seja a chave para prolongar um pouco mais as nossas vidas. Ainda que seja difícil aceitar, a morte é certa e irremediável. Morrer é tão natural quanto nascer e crescer. Mesmo assim nos perguntamos, se morrer é parte da vida, por que nos assustamos tanto com a morte? Então você pergunta, tio Lu, como é que eu posso saber o dia da minha morte? Calma, nós vamos chegar lá, mas antes precisamos entender mais ou menos como funciona esse processo de vida e morte no meio da humanidade. Para alguns especialistas, o mundo ocidental moderno transformou a morte em tabu. O assunto é evitado nas conversas do dia a dia e ocultado das crianças, assim como outros temas que remetem a um assunto, como a velhice e a enfermidade. Em outras culturas, a visão que se tem da morte é bem diferente. E não apenas no mundo oriental. No México, por exemplo, o Dia dos Mortos é celebrado com muita festa e alegria. Até banquetes são feitos nos cemitérios, por ocasião da data. No dia do falecimento de alguém querido, eles praticam rituais alegres nas comemorações posteriores. Esses rituais são mais animados ainda. O Japão também festeja a morte. No Obon, uma celebração que acontece anualmente no país, as famílias enfeitam as áreas ao ar livre, com velas e lanternas coloridas. Segundo a crença popular japonesa, é nessa época que os ancestrais retornam para visitar o mundo dos vivos, o que é motivo de muita comemoração. Nessa data, adultos e crianças dançam ritmos tradicionais para que os mortos vejam como a família está feliz e saudável, e assim possam descansar em paz. Então fica a pergunta no ar. Se sabermos exatamente o dia da nossa morte, será que o modo de encarar ela vai mudar? Será que o medo da morte vai diminuir? Ou será que ficaremos muito mais apavorados com essa situação? Acredito que isso depende de pessoa para pessoa. Você verá agora um exemplo bastante intrigante que gerou uma certa polêmica na internet e em todas as mídias.
Há uns anos atrás, um pastor muito conhecido parece que previu a sua própria morte, e isso foi registrado em vídeo. Esse pastor morreu meses depois de ter anunciado a sua própria morte em um acidente de avião. Confira o vídeo. Eu cheguei do Japão no início do ano. O Espírito de Deus me disse enquanto voava de retorno ao Brasil: e ora um pouco mais. Quando eu estava adentrando no Brasil, orando, preocupado, o Espírito de Deus me mostrou que paira sobre as igrejas da nação brasileira, paira sobre os pastores, sobre os líderes, um cansaço, um desânimo. Homens de Deus desanimados, cansados. Chegamos nas igrejas para pregar. Olha o rosto dos irmãos que estão no púlpito. São homens de Deus, não deixaram de ser, mas mostra o cansaço da fadiga espiritual. É o Vale de Refaim. Um pouco mais de esforço, um pouco mais de determinação, porque daqui um pouquinho mais o que há de vir virá e não tardará. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O Espírito de Deus está dizendo ao meu coração que o Vale do Refaim, onde tu estás, é cercado por gigantes. O Espírito de Deus me dizia: jejua um pouco mais, ora um pouco mais, quebranta um pouco mais. Foi nesses dias, pastor Reuel, eu estou dizendo isso pela primeira vez. Somente a minha esposa acompanhou esta experiência. Foi nesses dias que eu tive um arrebatamento de espírito. Após orar por alguns momentos, o Senhor me arrebatou em espírito. Eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Acordei-me pela madrugada em prantos, não pela tristeza da experiência, mas pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Me deu um desespero quando eu voltei. Eu não queria voltar de lá. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá, eu me sentia tão bem. Mas chegou o momento que eu cheguei no lugar alto, e quem estava comigo disse: volta. Eu disse: por que eu tenho que voltar? Porque ainda tem muita coisa para fazer lá embaixo. Quando retornei, me acordei, chorei por toda a madrugada. E disse: Senhor, eu já me sinto cansado, quebrado. A história do pastor que, segundo os fiéis da igreja onde ele pregava, teve uma visão da própria morte em uma catástrofe. A tragédia do voo 3054. Entre os passageiros, esse eloquente pastor evangélico. Os fiéis da igreja acreditam que o pastor Luiz previu a catástrofe e sua própria morte. O vídeo é gravado em abril desse ano. O pastor fala de uma mensagem que recebeu enquanto dormia. Porque ele falou que ele ia estar com Deus, que ele ia estar junto de Deus e que ninguém ia se preocupar, que ele ia estar no lugar melhor. Ele sabia que Jesus logo o levaria, isso sim. O que aconteceu na vida do pastor Luiz Antônio não foi fatalidade, foi aquilo que Deus já havia determinado. Além daquilo que está sendo na igreja classificado de presságio, tudo o que o pastor disse naquele dia está tendo importância ainda maior. Ele me despertou pela madrugada, ele chorava, né? Chorava muito dele preta, me esperou preta. Eu vivi uma experiência muito linda. Onde eu estive é um lugar lindo demais e de lá eu não queria voltar. O pastor evangélico Luiz Antônio Rodrigues da Luz fez essa pregação em abril. 3 meses depois, é um dos passageiros mortos do voo 3054. O que você achou dessa história? Você acha que realmente esse pastor teve uma visão da sua própria morte e sabia exatamente quando e como morreria? Ou tudo não passou de uma coincidência? O próximo caso é ainda mais intrigante. Uma mulher passou por uma experiência de quase morte. Sim, ela praticamente morreu. Porém, segundo a mesma, fora do seu corpo, ela fez um certo acordo com os espíritos que queriam levá-la para o outro lado, porque ela queria criar os seus filhos e deixar tudo preparado para a sua partida. Então, os espíritos
deram essa oportunidade a ela para que ela pudesse viver mais 20 anos. Então, no ano de 1994, ela faleceu. Seria isso coincidência? Veja essa história. Ela confessou que tinha estado nesse período de coma. Ela se viu como se fosse um quarto de hospital, sempre numa cama, com várias pessoas em volta, de branco, e ela disse que ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 18 de outubro de 94, ela morreu. Realmente é tudo muito intrigante e perturbador. Agora, vem a parte que te atraiu até esse vídeo. Tio Lu, como eu posso saber o dia da minha morte? Bem, isso é uma coisa que vai depender muito da sua fé e da sua crença. Vai depender de coisas que você acredita e do que você não acredita. Existem rituais, tanto dentro da magia negra, como em outras religiões, que podem te dizer exatamente o dia da sua morte. Você pode procurar esses feiticeiros, esses médiuns, pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. E eles podem te indicar um ritual, onde você pode saber exatamente o dia da sua morte, segundo a crença e fé deles. Outro modo de você saber o dia da sua suposta morte seria indo à igreja e buscar as revelações profundas vindas do céu e da parte de Deus. De repente, você pode até conseguir ter uma experiência muito parecida com a do pastor que mostramos aqui no vídeo. Você pode saber exatamente o dia da sua morte. Isso vai de acordo com a sua fé e persistência. Mas será que isso realmente acontece? Não sabemos. Cada pessoa vive a sua experiência e acredita naquilo que quer. Agora, se você é uma pessoa muito apressada e deseja saber exatamente o dia da sua morte e quanto tempo você ainda tem aqui na Terra, deixarei aí na descrição do vídeo 2 sites onde você pode estar vendo e calculando o dia exato da sua morte. Segundo o site, essas previsões são muito precisas e reais. Você teria coragem de fazer o teste para saber o dia exato da sua morte? Basta você preencher os campos que eles pedem, como a sua data de nascimento, algumas outras perguntas pessoais como se você fuma ou não, sua altura, peso, e então ele calculará o dia preciso da sua morte. Existe também um site chamado Sua Sorte Online, onde você pode encomendar uma previsão para o dia da sua morte. Basta preencher os dados que eles pedem e enviar. Logo depois disso você vai aguardar um tempo e eles vão enviar de volta para você uma previsão sobre o possível dia da sua morte. Se isso é uma verdade ou não podemos afirmar. Porém, são possibilidades para as pessoas que têm essa curiosidade meio obscura. Eu, particularmente, prefiro ficar com as palavras do mestre Yeshua HaMashiach, que aqui no Ocidente conhecemos pelo nome de Jesus Cristo. Ele disse as seguintes palavras: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Nosso papel aqui é coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da nossa creche de crianças obscuras. Por favor, nos ajudem a manter este trabalho no ar.
você pode estar nos ajudando através do Patreon. O link para que você possa entrar em nossa página do Patreon e se tornar um patrocinador aqui do nosso canal está aí na descrição do vídeo. Você também pode estar baixando o aplicativo do Patreon pela Apple Store. Com a partir de $2, você já nos ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Um beijo do tio Lu.